Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM, Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, compartilhando aquilo que nos alimenta, aquilo que nos transforma, aquilo que nos coloca sobre firmes bases, e as firmes bases são as promessas do Senhor Jesus para a igreja do Senhor Jesus. Estamos muito contentes, apesar do tempo de isolamento, apesar do deserto em que a humanidade está passando. É no deserto que a nossa voz precisa ser levantada. Voz que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as veredas. Esse é o tempo, meu irmão, esse é o tempo, igreja do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho com os meios e com as formas que Deus está nos dando, estratégias para que a palavra continue sendo ministrada, para que a palavra continue sendo pregada, para que o poder de Deus continue transformando vidas no nosso meio e no mundo, sobretudo no mundo. Eclésia, chamados para fora. Eclésia, fomos chamados, temos uma missão em Cristo Jesus, que é anunciar o Evangelho a toda criatura, até que Ele venha. Aumenta a tua expectação, igreja do Senhor, até que Ele venha. O tempo está passando, o relógio faz tic-tac, tic-tac, o tempo está passando, o noivo está voltando. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos estudar uma palavra que está lá em Atos. Aliás, estamos estudando o livro de Atos, e dentre aquilo que nós estudamos até o presente momento, ouvimos a sinfonia da igreja, nos movimentos da sinfonia da igreja ao longo dos primeiros tempos do cristianismo, dos primeiros tempos da fé cristã, que começou naquela afirmação de Pedro: sobre essa pedra eu levantarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Aquela primeira afirmação, tudo começou ali naquela primeira afirmação, não sobre Pedro, não foi sobre Pedro, mas sobre a afirmação de Pedro, segundo a qual Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Tudo começou naquela afirmação. Depois nós passamos no segundo movimento dessa sinfonia maravilhosa, que foi a promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, o segundo movimento, a promessa. Terceiro movimento, o revestimento em si. Pairaram sobre os discípulos algo como se fossem línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ouvindo, ouviam nas línguas maternas aquilo que eles falavam na língua deles, e foi aquele prodígio, aquela manifestação poderosa de Deus, foi o revestimento. Depois o outro movimento foi o prodígio. Eu tenho a afirmação, depois eu tenho a promessa, depois eu tenho o revestimento. Em quarto, eu tenho os prodígios que começaram a ser operados pelo Espírito de Deus. Não foi coisa de homens, foi coisa do Espírito de Deus. João e Pedro, na porta da Formosa, olharam com o olhar de Jesus aquele coxo que estava ali à margem da sociedade, e ajudaram a amparar aquele homem. Esse é um papel da igreja: amparar os invisíveis, ver os invisíveis, amparar os invisíveis, dar a devida assistência em todos os sentidos a essas pessoas. Isso é papel da igreja. Eles fizeram um papel da igreja, por isso o poder desceu dos céus,
quando a igreja está ciente do papel que ela tem perante a sociedade, o poder é derramado, o poder de operar prodígios. Jesus falou, ó, se vocês creem, vocês farão coisas ainda maiores do que eu faço. Não vemos isso com frequência, não. Não é comum no nosso meio os milagres, não. Mas é porque Deus mudou? Não. É porque a nossa fé se enfraqueceu ao longo dos tempos. Então eu tenho um movimento da realização dos prodígios no início. E depois eu tenho o quê? A retaliação, a perseguição. Houve uma grande perseguição sobre a igreja do Senhor que iniciou lá nos primeiros imperadores e se seguiu até talvez o segundo, terceiro século do cristianismo. E no meio dessa grande perseguição, a Bíblia fala lá em Atos 2, 42 ao 47, diz assim: perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram unânimes. O próximo movimento que ocorreu da igreja foi a perseverança na oração, na comunhão, no partir do pão. Isso significa que eles desenvolveram intimidade entre eles e com Deus. Relacionamento na vertical, relacionamento na horizontal. E por meio dessa coesão, né, eles se tornaram uma igreja forte o suficiente para vencer um império, para vencer o inimigo que estava ali rodeando, perseguindo. Então o segredo nos nossos tempos, para nós vencermos o sistema mundo, é perseverar na oração, é perseverar na comunhão e no partir do pão. Esse foi o segredo da igreja primitiva para vencer o sistema. O sistema se armou contra a igreja. Aquilo que era uma fé pura, aquilo que era uma mensagem poderosa, foi de certa forma perdendo seu impacto e sendo instrumentalizada pelo sistema mundo. E no mundo jaz o maligno. A Bíblia fala isso, não sou eu que falo. O espírito que está no mundo é um espírito maligno, que se interpõe, que confronta o Espírito de Deus que está na igreja. Então é inevitável esse choque de culturas. Cultura do reino, representada pela igreja do Senhor Jesus, e cultura do mundo. São coisas diametralmente opostas. E temos esse choque, esta guerra. É no âmbito desta guerra que Deus estabeleceu a igreja dele, para ser uma máquina ágil, veloz e dinâmica de lutar contra o mundo, de lutar contra o sistema mundo. Por isso que o Paulo fala, renovai o vosso entendimento. A igreja é dinâmica, a igreja é veloz, a igreja é ágil para combater o sistema mundo. Ela tem que resgatar esse dom que Deus deu para ela, porque, veja bem, a igreja primitiva, até o quarto século, o cristianismo se tornou aí religião oficial do Estado romano. Teodósio, Constantino, os imperadores viram que era conveniente transformar essa seita dos cristãos, os que seguiam Cristo, os que eram do caminho, viu que isso já estava completamente
em bastantes lugares do Império. Então acharam por bem, politicamente, tornar essa fé cristã numa fé aceita do ponto de vista do Estado. E era para desaparecer, porque nesse ínterim se misturou muitas coisas, filosofia grega, direito romano, o cristianismo se misturou com um monte de outras referências, os povos bárbaros também foram assimilados, enfim, muita coisa aconteceu, era para se perder, mas a igreja se saiu vencedora, porque alguns perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e na oração, na divisão do pão e na oração. É importante, irmãos, perseverar nessas coisas. Por quê? O espírito que está no mundo gera o espírito de gado. Hoje em dia as pessoas seguem pela internet pessoas vazias. Mas o Espírito que está na igreja faz a gente seguir o Cristo crucificado e ressurreto. Não apenas seguir, mas ser discípulos. O Espírito que está na igreja é formador de discípulos. E a igreja não pode se deixar engessar nas velhas fórmulas, nos velhos chavões, nos velhos rótulos. O evangélico, isso, aquilo. A igreja do Senhor é poderosa em Cristo Jesus para vencer o sistema mundo, não para se deixar levar pelo mundo, para se deixar influenciar pelo mundo. Amém? A igreja do Senhor Jesus é poderosa em Cristo Jesus. O Espírito que está na igreja é poderoso para salvar, é poderoso para curar, é poderoso para libertar. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas é importante que a gente permaneça na comunhão, no partir do pão e na oração. Esse é o verdadeiro segredo para se vencer o sistema mundo, que está aí, as coisas estão postas. O inimigo se levanta astuto e poderoso para lutar contra a igreja. Porém, a igreja no Senhor Jesus, ela é uma máquina veloz, ágil e dinâmica uma arma nas mãos de Deus, a igreja. Amém? A gente tem que relembrar isso, porque o tempo passa e a gente vai perdendo essa noção. Deus é maravilhoso. E também, para a gente encerrar, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus te dá argúcia, o Espírito de Deus te dá flexibilidade, o Espírito de Deus te dá estratégias para você continuar anunciando o Evangelho nos meios possíveis, pela internet, pelo Zap, de todas as maneiras possíveis. É necessário que você continue o trabalho. É necessário que você permita que Deus continue a obra dele na tua vida e através da tua vida. Sabe por quê? Você é um e-mail de Deus. Deus mandou um e-mail para o mundo. Jesus foi esse e-mail lacônico, esse e-mail curtíssimo que fala uma coisa só. Que Deus amou o mundo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é o e-mail de Deus. As pessoas vão conhecer a mensagem quando olharem para a tua vida, não para as tuas palavras, mas para a tua vida, para a tua conduta. A tua vida fala mais do que as tuas palavras. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, que a palavra tenha entrado no teu coração e possa produzir os frutos. Pai, manifesta a tua glória na vida de cada ouvinte desta palavra, Deus.
e que o teu nome seja glorificado na terra e nos céus eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.